É o seguinte, eu falo muito, siga seu coração, siga seu coração. Eu segui o meu, mas às vezes eu seguia ele na emoção. E o coração não é emotivo estúpido, né? Ele é sábio. Às vezes a gente acha que seguir o coração é seguir a emoção. E a emoção é fugaz, ela é rápida, né? E aí você sai atropelando as coisas. Então, antes de se conectar com uma pessoa, realmente você precisa ter esse lugar de conversa. Hoje em dia, a gente não se permite conversar, né? Eu estava conversando com uma pessoa, ele se encontrou com uma pessoa, né? Eles se conectaram e 2 semanas depois eles já estavam morando juntos. E aí a relação foi crescendo no meio disso, eles não se conversaram, não colocaram limites e acabou acabando. Então foi na paixão, no calor do momento, eles não se conversaram, não tiveram o tempo de se conhecer. De saber qual é o seu limite, o que você quer numa relação, o que é importante pra mim, né? Igual, por exemplo, tem mulheres que falam, olha, mas eu conheci aquele cara e ele não quer ter filho, eu quero ter filho. Então, por que você vai insistir? Por que você acha que você vai mudar aquela pessoa, né? Então, é importante para mim, por exemplo, como eu trouxe da outra vez, era importante para mim a minha carreira, era importante para mim viajar. Então, desde o início da relação, eu já deixei isso muito claro. Sobre isso, eu não vou mexer. Então, se é interessante, se o cara gosta de futebol com os amigos, ok, né? Vamos fazendo as concessões e vamos entendendo ali quais são os limites desde o início. Desde o início é importante estabelecer os limites. Você quer ver uma relação que acaba ficando super abusiva? É a relação de sogra com nora. Por quê? Não se estabelece os limites, né? O marido, né, o esposo, o filho, ele não deixa de ser filho, mas ele tem que entender que ele está criando um Outra outro família. núcleo familiar. E aquela mãe, ela é bem-vinda ali como mãe, né? Ela tem o lar dela, mas dentro daquela estrutura nova familiar que está se iniciando, ela não tem voz. Quem tem voz ali é o marido e quem tem voz ali é a esposa. E a esposa, muitas vezes, ela acaba ali sofrendo por essa interferência. Seja da sogra, seja dos filhos do outro casamento, seja da ex-mulher, seja das pessoas em volta, seja do amigo, né? Então, a gente tem que saber estabelecer limites, porque senão a gente acaba se sentindo abusado, acuado dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria relação. E aí já entra a parte importante que não é só o limite entre o meu companheiro, é o limite com relação à família toda e todos que estão à nossa volta. Exato. A gente decide quem é que entra. A gente coloca os limites. Não é terreno baldio. A gente precisa cercar o nosso terreno. E a gente acha que não, que ser legal, que relacionar bem é deixar todo mundo entrar. E não é. Eu preciso saber quem são as pessoas, né? Quando a gente é muito carente, a gente vai deixando as pessoas entrarem e abusarem da gente. E a gente vai a cada relação, pode ser que a gente vá se perdendo da gente mesmo. E é esse lugar que é importante a gente olhar. Depois de uma relação, como a gente disse da outra vez, é interessante a gente voltar para a gente mesmo. Fechar para balanço. Fechar para balanço. Porque tem relações que roubam a gente da gente mesmo. E a gente precisa se colocar de volta no meu papel. Quem sou eu? O que eu gosto, né? Qual é o meu limite? Até onde eu posso ir, né? Me vem uma cena quando eu tô falando isso, que é algo que eu gosto de trazer as metáforas, né? Pensa numa árvore. Então, tem uma árvore que está plantada logo no início ali da sua casa. Se a gente não olhar para essa árvore ela vai começar a entrar dentro da janela. E se a gente não olhar essa árvore, ela vai começar a crescer. Ela vai começar a crescer pelos cômodos. A raiz dela, ela vai começar a levantar ali o meu solo, a calçada, né? Então, o que é isso? É uma árvore, é uma relação que está invadindo o meu espaço privado. E o que eu tenho que fazer? Eu sou a responsável por podar aquilo que está me incomodando. Aquilo que está entrando dentro do meu espaço privado e que não está sendo interessante para mim. E como a gente faz isso? Não. Mas é fácil dizer não?